O que ele tinha era qualquer ativo, dava uma garantia, que era o colateral, e ainda podes crescer. Okay. E mandar, exatamente. O que é que aconteceu? Isto é fantástico. Hein? Estamos a falar em 2 anos, não estamos a falar em décadas. 2 anos e meio depois, foi lá o banco, claro que foi o gestor, porque o anterior ia com cara de pau, ia ser despedido, foi-lhe a dizer, olha, você tem dívida a mais. Isto é uma coisa fantástica, que é, nós não podemos imputar a responsabilidade, ou seja, a responsabilidade é sistémica, não é uma coisa que nós possamos fugir dela. Eu acho que é fantástico encontrar um bode expiatório, é uma coisa boa e deveria resolver uma data de problemas. Agora, temos que perceber que, nós olhamos para o sistema bancário português e a pergunta que eu faço é quais são os acionistas hoje e quais eram os acionistas há 10 anos atrás. São todos diferentes. Mas vamos olhar para a banca americana e ver o que se passou. Vamos olhar para a Espanha e ver o que se passou. Mudou tudo. Acho que o engenheiro Sócrates, na altura, quando disse o mundo mudou, tinha toda a razão. Para nós e para ele também. Certo? Professor Manuel Caldeira Cabral, desculpe ter interrompido, mas você ia lançar-se na apresentação de algumas propostas. Quer dizer, eu estava com algum interesse também em debatermos um pouco como é que conseguimos tentar sair daqui. Porque aqui o enviesamento de financiamento pelo sistema bancário também está um pouco no nosso conjunto de convidados. Estamos com o sistema bancário em peso, mas teremos provavelmente que encontrar outras soluções para complementar o financiamento bancário, que continuará a ser fundamental, não é? Mas... Eu penso que, começando no próprio financiamento bancário, e penso que a maior parte dos bancos estão um pouco a fazer isso, mas é muito mais complicado, estão a tentar sair daquele modelo que também às vezes era um modelo só aparentemente muito seguro, que era esta ideia dos colaterais, e como o imobiliário estava sempre a crescer, era extremamente seguro, ficava-se com uma garantia sobre alguma coisa de imobiliário, ou sobre as máquinas, ou sobre o que seja. Muitas dessas garantias depois revelaram-se, com uma economia em queda, como não obrigatoriamente ativos tóxicos, mas pelo menos a não gerarem quer o volume de dinheiro que se esperava, que era liquidez que era necessária, não é? Quando havia urgências de liquidez, esse género de hipotecas não serviam de muito. Portanto, eu penso que uma ideia de que os bancos devem ter mais análise de projeto, podem ter aí, dentro de empresas razoáveis e dentro de projetos a alguns níveis, uma análise de risco razoável e um tipo de apoio que pode ser dado pelo setor bancário. E isso eu penso que pode ser feito. E tem que ser com uma análise muito melhor de projeto, que consiga realmente ter uma noção de qual é o risco de projeto, de apoiar um conjunto suficientemente amplo de projetos para os que falhem serem compensados pelos que acertam, e ter uma análise também boa da qualidade das empresas que desenvolvem os projetos, sem ser tanto a análise só do colateral. A análise do colateral é terrível e é um dos problemas que nós temos em Portugal, é o não crescimento das médias empresas. Nós falamos muitas vezes as pequenas e médias, as grandes rentistas. O nosso problema é que temos poucas médias que se tornam grandes, temos poucas pequenas, e isto, de facto, o sistema bancário não é, se calhar, o melhor sítio para isto acontecer. Devia ser muito mais o capital de risco e outro tipo de capital de investimento, mas também o sistema bancário, e é óbvio que se qualquer empresa tem o crédito que quiser, desde que tenha imenso património, só as grandes é que vão ter capacidade de fazer crescimento mesmo por essa via rápida. E as outras crescem, mas endividam-se muito e não conseguem. E, portanto, esta eu penso que é uma primeira questão. A segunda questão é que é uma coisa que eu não percebo, porque é que as grandes empresas portuguesas, que se passaram os grandes grupos industriais portugueses, que nós falávamos, todos nós sabemos os nomes, de repente, durante os anos 90 e no princípio dos anos 2000, tornaram-se os grandes grupos imobiliários. Passaram quase todos para a distribuição, setores basicamente não transacionáveis, e claramente que a valorização do euro foi um dos incentivos. Aprendi isso já há muitos anos com o professor António Borges e não esqueço as lições que me deu. De facto, foi um dos incentivos, não foi o único. Não é? A valorização real do escudo, já quando estávamos a entrar no euro, já apontou para aí, mas passaram todos para aí. Ora, aí não vai estar o futuro. Eu não percebo porque é que estes grupos não têm uma parte dos seus investimentos claramente numa coisa que não tem que ser obrigatoriamente igual a uma capital de risco, mas parecida com uma capital de risco, em coisas que eu dissesse, ponham aí 10, 15, 20% do vosso investimento e vão ver que daqui a 10 anos, se calhar, vão ter aí não
20% ou 30% da faturação, mas se calhar 20% ou 30% dos lucros. Ou se calhar até mais dos lucros. E há, de facto, muitas empresas tecnológicas, muitos projetos interessantes, não obrigatoriamente tecnológicos, mas de modelos de negócio interessantes, que estão a crescer com o pelo do cão, a crescer por si próprios. Isto é bastante errado. Outra questão que se fala já há algum tempo, mas que é preciso pensar, é as pessoas que põem dinheiro hoje em dia nos bancos a render a prazo, estão a receber taxas de juros muito baixas, porque a situação em que estamos era uma altura interessante para meterem no mercado de capitais. O mercado de capitais deu más notícias, e eu penso que isso também, o prolongar da crise, ajudou a isso, às pessoas, e de facto é visto hoje como mais arriscado, etc. Mas era interessante criar mercados de capitais B, com empresas médias como forte potencial, que as pessoas conhecessem, por exemplo, às vezes até regionalmente ou nacionalmente, e que pudessem ser fontes de investimento, quer para investidores portugueses que querem pôr uma parte do seu rendimento em empresas em que eles apostam. E penso que aí a leitura de jornais económicos seria muito mais interessante, no sentido que a identificação de novos projetos, novos modelos de negócio que estão a resultar. Não podia ser microempresas nem pequenas empresas, isso teria que ser ou capital de risco ou outra forma, mas empresas já consolidadas. E uma pessoa, tivemos cá hoje a Dialmar, tivemos várias outras. Há empresas que não são grandes empresas, não são uma EDP, não são para estar na bolsa, mas que são empresas que, se quiserem crescer, e no caso da Dialmar isso se calhar não é uma necessidade, em vários outros casos também não, mas em alguns casos empresas tecnológicas, se quiserem dar saltos, ou empresas com modelos de negócio muito originais, se quiserem dar saltos rápidos, têm que ter acesso a financiamento deste género, porque não parece que vão ter de financiamento bancário. Ou melhor, até poderão ter financiamento bancário se também tiverem deste género. E eu penso que isso é muito importante. E eu penso que aí devia haver uma conjugação entre grandes empresas, entre financiamento por privados, eventualmente aí, se calhar sendo polémico, mas porquê fugir a isso, eventualmente alguma intervenção do Estado com garantias públicas limitadas e bem enquadradas e com um rating também destas empresas, ou seja, com uma avaliação destas empresas, e já temos organismos públicos e bancos que o fazem, as PME Excelência, etc. Há vários mecanismos que fazem isto, poderia ajudar muito a, de repente, dar a estas empresas acesso a financiamento, mas a financiamento de equity, financiamento de capital, e não só acesso a financiamento bancário. Só uma última questão. Nos fundos comunitários também, a própria ideia que se criou muito da devolução dos fundos, muitas vezes o prémio das empresas que eram bem-sucedidas de não devolução dos fundos era uma forma de capitalização. E eventualmente, eu penso que se deve meter aí regras, eventualmente ser mais generoso, mas com regras que isso tem que ficar claramente na empresa mais claras. E isso eu penso que é importante, porque acho que no passado, de facto, os fundos comunitários também, em muitos aspectos, às vezes desviam o investimento, porque quando se cria incentivos, o investimento segue os incentivos, e às vezes criaram incentivos que não eram errados de início, mas que o prolongar do incentivo a investir no mesmo sítio não foi assim tão interessante. Dr. Jorge Marrão, estava a pedir a palavra, queria fazer um comentário? 15 segundos. Já agora para meter a colherada da missão crescimento, porque nós não falamos nas medidas. O que o Manuel Caldeira Cabral estava a dizer é relevante, que é uma das medidas que nós temos é agilizar o processo de venda de dívida bancária. Os bancos estão cheios de dívida que ela por si só provavelmente não vai ser paga, a não ser que haja investidores que queiram comprar, voltar a meter capital nas empresas e renovar. E isso é muito importante acontecer. Portanto, esse é um aspecto muito importante e que nos é muito caro, que é haver o tal sistema de políticas públicas que leve a que os bancos sejam mais céleres na venda dessa dívida. Okay. Eu já vou ali ao professor Álvaro Nascimento, vinha aqui ao Dr. António Pinto Cardão com uma provocação, que é com esta sua avaliação de risco, eu também avalio o risco. Porque você diz-me que a priori fazemos a avaliação, depois corre mal e é atribuído à alteração de circunstâncias por parte das empresas. E eu assim também me lanço na avaliação. Oh, amigo, eu não me socorri do meu próprio raciocínio, socorri-me do raciocínio de dois excelentes professores, ilustres professores, mas isto é mesmo assim. Eu empresto dinheiro, quando um banco passa dinheiro para o lado de lá, e ele está do lado de lá.
e sujeita-se às vicissitudes do lado de lá. O empresário adoece, o empresário morre, o empresário, portanto, fugiu, o empresário fez falir a empresa. O banco não tem nenhum domínio sobre essa matéria, sobre o dinheiro que emprestou. O que é que poderá ter? Poderá ter alguma garantia. Mas emprestar crédito com base nas garantias é pré-histórico. Já nenhum banco faz isso. Os bancos neste momento analisam o crédito, analisam a valia do projeto, analisam a valia da empresa e emprestam dinheiro. Depois exigem uma garantia como segurança. Portanto, se as coisas correrem mal, porque de facto fazer o totobola à segunda-feira é facílimo, mas portanto o crédito concede-se antes, portanto obtém-se, digamos ali assim, tenta-se obter uma garantia, um aval pessoal, mas que serve apenas para cobrir o risco de as coisas não evoluírem tal como tinha sido realmente previsto. É tal ideia, nós conseguimos definir o que é o cash flow que aquele projeto vai dar. Mas determiná-lo face ao risco, e os riscos são muitos, não é só o risco empresarial, não é o risco de negócio, pode ser o risco de reputação, pode ser o risco de morte do empresário. Enunciava-lhe 10, 12, 20 riscos e o banco não os domina todos. Portanto, de facto, quando há uma falha de pagamentos, é evidente que pode haver a deficiência de análise, muitas vezes há, mas não é o normal ser a deficiência de análise o facto predominante. Então, há muitas outras razões. Uma das coisas que sei que gostava de falar era sobre esta ideia do crédito concedido e como evolui do crédito concedido às empresas exportadoras, que é um dos nossos temas, um dos nossos desafios, uma das áreas sensíveis, não é? Para conseguirmos suportar a recuperação. Quer ajudar-nos sobre isso? Eu posso dar uma ideia de como foi a evolução do crédito nos últimos anos. De facto, eu disse que ocorreu um vendaval sobre o sistema bancário, em que fugiram ativos, fugiram spreads, fugiu o crédito, etc., ou desapareceu. O crédito bancário do sistema desceu de 200, em 2010, era 265 mil milhões de euros. Passou para 217 mil em abril do ano corrente. Portanto, houve uma descida de cerca de 50 mil milhões de euros em todo este período. O crédito às sociedades não financeiras baixou 25 mil milhões de euros. E o crédito às famílias baixou 23 mil milhões de euros. 25 com 23, dá os tais 48, que foi a descida global de crédito. No que respeita às empresas, a descida dos 25 mil milhões de euros de 2010 até agora repartiu-se entre 22 mil milhões no crédito a pequenas e médias empresas, desceu 22 mil milhões, e 3 mil milhões em relação às grandes empresas. Em todos os segmentos apontados, que constam das estatísticas, o crédito contraiu por efeito daquelas medidas, portanto, que foram exigidas pelos reguladores. Um rácio de transformação, portanto, um rácio crédito-depósitos mais baixo, rácios de solvabilidade mais altos, e isso levou a que os bancos tivessem que contrair de uma forma drástica e imediata os seus balanços. Em todos os segmentos apontados, o crédito contraiu, com exceção do crédito às empresas exportadoras. Disse muitas vezes não há apoio às empresas exportadoras. Foi a única exceção, que veio subindo no período, não muito, no montante aproximado dos 1.000 milhões de euros. E o rácio do crédito à exportação era, por exemplo, de 15,1% em 2010 em relação aos empréstimos às empresas. Portanto, o crédito à exportação era 15% dos empréstimos às empresas e passou para 20,1% em abril de 2015. Portanto, subiu 5 pontos percentuais. Este ano, só de janeiro a abril, o crédito às empresas exportadoras cresceu 550 milhões de euros. Cresceu cerca de 3%. Quanto aos restantes números de crédito, pelos números de 2015 referidos a abril, pode verificar-se pela primeira vez que a descida do crédito concedido parece ter acabado, mantendo-se geralmente os valores equivalentes aos do ano passado, o que é de alguma forma também compatível com os valores que são conhecidos quanto ao crescimento ou quanto portanto, à evolução do PIB.
Portanto, no crédito bancário, verifica-se que já não há diminuição, começa a haver estabilidade. Um outro ponto. De facto, corroborando aquilo que disse o professor Álvaro Nascimento, neste momento, o que não quer dizer no futuro, neste momento não há constrangimentos bancários, não há falta de fundos, não há falta de tesouraria dos bancos para crédito à economia. É evidente que, para atingirmos os valores de há 5 anos atrás, isto é, mais 50 mil milhões de euros, teria que haver, portanto, primeiro teria que haver pedidos de crédito. Depois, teria que haver, provavelmente, reforço de capitais, dos capitais próprios do banco que suportassem esse mesmo crédito. Okay, obrigado. Não sei se Ajuda-me aqui. respondi Sim, àquilo que... respondeu, sim, obrigado. Ajuda-me aqui a passar a bola ao professor Álvaro Nascimento, que está ali, a querer intervir desde há pouco, e há muitas coisas que surgem já neste nosso debate. Bom, por um lado, é interessante essa ideia de que é difícil sair da dívida pública para a dívida privada, porque as exigências de capital regulatório na dívida pública são mais favoráveis. Eu não percebi se defende exigências de capital regulatório mais pesadas para a dívida pública, o que é um tema sempre bastante interessante e importante neste debate sobre questões de financiamento. Depois, diz-nos um pouco que o modelo mudou. No fundo, não sei se percebi bem das intervenções que tivemos aqui, mas parece que o sistema bancário emprestava quase qualquer projeto desde que houvesse garantias. Eu gostava de saber se era um pouco isso, e agora mudámos para um modelo onde, afinal, o que conta é mesmo o que o projeto consegue oferecer do ponto de vista de produtividade, ou de rentabilidade, ou de sucesso, ou se estou a ler mal a forma como o problema foi colocado. E, se calhar, finalmente, a pergunta mais importante, acho eu, neste momento para o setor, que é como é que vão ser rentáveis? Porque se não têm modelos, se não têm negócios para financiar, não sei onde vão fazer o dinheiro. Não quero responder exatamente a isso, pelo seguinte, eu pego nesses temas à medida que vou falando. Mas deixem-me só dizer aqui 2 coisas. Nós temos uma tradição invariavelmente portuguesa de encontrar culpados. A gente quer encontrar umas culpas num agente económico que tomou uma decisão errada. E eu gostava de regressar um bocadinho aqui às origens do que é um contrato de financiamento. Um contrato de financiamento é alguma coisa na qual eu empresto dinheiro em contrapartida de um reembolso no futuro. O que significa que o contrato de financiamento é, por natureza, inconsistente. É inconsistente porque a promessa de pagamento no futuro depende da minha capacidade efetiva de eu poder pagar no futuro. Okay? Portanto, este é o meu ponto de partida. A questão financeira é de tal forma complexa que, invariavelmente, eu não consigo destrinçar ou desligar a questão financeira da questão do crescimento económico que o Manel aqui mencionou. Porque, a determinada altura, o que também está em causa é a maneira como eu respondo a uma crise, atuando sobre o lado do crescimento da economia, admitindo eu que isso possa ajudar a componente financeira. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. O Manel sugeria há pouco aqui uma coisa do género. Eu posso forçar as empresas ou facilitar o crédito às empresas criando um sistema de garantia de crédito ou de garantia de seguros que permita a um banco dar crédito à empresa e se as coisas correrem mal, o seguro pode ser acionado no final. Portanto, significaria, em tese, que um banco concederia crédito em condições mais favoráveis à empresa. Porquê? Porque sabe que no final do dia a coisa correr mal, aciona a garantia, portanto, ela de resto existe, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, aciona a garantia e tem coberto o seu crédito. Pode oferecer taxas de juros mais baixas. Mas o que está aqui em causa é saber a quem é que imputa a responsabilidade da inconsistência do contrato. Porque se eu disser ao banco, não tens nenhuma garantia no final da linha, eu basicamente estou a fazer aquilo que o Pinho Cardão dizia há pouco. Eu estou-lhe a dizer, no final, tomaste uma decisão que era boa, porque todas as decisões, quando são tomadas, são bem tomadas. Mal era, não teria que correr com a gestão de todos os bancos, mas por consistências ou por um conjunto de contingências da vida, resultou mal. Resultou mal por aquilo que o Manel dizia, porque a conjuntura económica foi depressiva e o governo não ajudou a que a conjuntura económica fosse mais positiva, porque, porventura, a nível internacional, houve uma liberalização e uma globalização que alterou o perfil dos riscos e a maneira como avalia o risco da empresa no início é diferente da maneira como a empresa se expôs aos riscos no final. E a pergunta agora é, mas quem é que nós queremos que suporte esse risco? O setor bancário? E então, nesse caso, tem que dizer, exproprie-se o setor bancário, ou eu quero que esse risco seja socializado e, nesse caso, transfiro para o Estado. Na prática, nós estamos perante uma situação desta natureza. Porque, de facto, nós estamos a transferir recursos do presente para o futuro, e é isso que um contrato de crédito é. Eu estou perante um contrato de inconsistências e de riscos. E é por isso que a minha insistência nas inconsistências. Porque se eu desenhar contratos hoje em dia,
na qual estou a dizer as inconsistências não importam, e isso de facto foi a construção da União Europeia e da moeda única, e que se deu a ideia às pessoas de que de facto a moeda única dava mais espaço de cooperação, dava mais espaço de manobra fiscal, o que eu estaria à espera hoje, por exemplo, era que houvesse uma solidariedade europeia para que de facto esse contrato fosse consistente. O que aconteceu foi que um conjunto de pessoas investiu na dívida pública, no passado, convencido que um dia mais adiante, se as coisas corressem mal, o dinheiro iria surgir, portanto, operar ou elaborar no mercado de moeda única, e de repente, no momento em que surge a crise, não há dinheiro para pagar. E de repente a válvula de escape desapareceu. Como se eu tivesse uma panela de pressão que tinha uma válvula de escape que está deficiente e não está a funcionar. E eu estou confiante que ela vai funcionar no dia em que eu precisar. E o que acontece é que quando a panela começa a encher e se a válvula de escape não funcionar, a panela vai rebentar. Portanto, e as economias neste momento estão num ponto de inconsistência. Têm um conjunto de compromissos para os quais a capacidade de lhes pagar não tem os recursos suficientes. E eu tenho várias maneiras de lhes responder. Uma delas é aquilo que nos pedem, eu volto a insistir sobre isto, a austeridade, tributem mais as pessoas, terem mais dinheiro aos cidadãos para pagar aos credores. A outra também é, entra num projeto de austeridade durante 20 anos e diluam os custos durante 20 anos para gerações futuras. Há várias maneiras que as economias podem organizar para responder a estas inconsistências financeiras. Portanto, o que eu estou aqui a falar, basicamente é o seguinte. O setor financeiro hoje em dia evoluiu através de uma sequência de equilíbrios sucessivos, tal e qual como uma panela de pressão, em que a pressão foi aumentando dentro da panela, a um ponto em que hoje em dia está na borda, ou está no limiar do cliff, portanto, do abismo, se quisermos. E a Grécia é um bom exemplo, as várias situações em que nós fomos colocados são bons exemplos disso. E nós podemos sair daqui de várias maneiras. E a gente conhece, quer dizer, o debate da Grécia é um debate simultaneamente político e um debate financeiro. Sendo certo que isto é um tema que não é irrelevante. E eu diria, é dominado pela dívida pública, porque é aquele que tem mais expressão e tem mais dinâmica nos mercados financeiros internacionais, não é tanto dominado pela dívida privada, mas ele existe na dívida privada. Porque, de facto, o que eu tenho hoje em dia nas empresas, basicamente é algo parecido com isto. As empresas a quem eu quero dar crédito, não querem crédito. E as empresas a quem eu não quero dar crédito, querem crédito. E isto é simplesmente o sinónimo da inconsistência dos riscos dos contratos que eu estou a vender com os riscos dos negócios que eles têm montados. E eu hoje em dia vivo no mundo, e nós não nos podemos esquecer disto, vivo no mundo em que as empresas têm muito mais volatilidade, os próprios negócios são muito mais voláteis que no passado, o que significa que eu tenho que ajustar contratos de financiamento novos a modelos de negócio novos. O que significa que hoje o contrato de crédito bancário, que é aquele que suporta os depósitos, não pode ser um contrato de crédito bancário no qual eu invisto e nem por a lei dos grandes números, seja ela qual for, eu consigo rentabilidade suficiente para continuar a garantir a liquidez que as pessoas querem que a conta de depósito à ordem tenha todos os dias. Que era aquilo que o Manuel também dizia aqui há pouco. Por circunstâncias da vida, boas empresas não conseguem pagar os créditos e os bancos têm que continuar a honrar que o seu cheque, quando chega lá, continua a fazer o sistema de pagamentos. E essa é uma das inconsistências que existe no modelo. Qual é a grande dificuldade? Estas empresas, e isto não é despiciando, isto leva para um tema que para mim é particularmente grato, que é o problema da qualidade da gestão. E quando falo de qualidade da gestão, não é que a qualidade da gestão seja má, é não perceber estas inconsistências, é que eu hoje em dia tenho um conjunto de empresários que possivelmente não estão disponíveis para fazer estratégias de crescimento, como o Manel sugere, porque não estão disponíveis para perder graus de liberdade que significam válvulas de escape. Uma das grandes dificuldades de venda de crédito bancário, por exemplo, se quiserem um dos exemplos, é porque se eu vender o crédito bancário no atual contexto regulatório em que existe em Portugal, de facto quem comprar o crédito bancário vai ter que continuar a gerir um crédito bancário. E a minha pergunta é, por que motivo é que nós não criamos um conjunto de sistema de incentivos que permita que eu venda este crédito bancário, a outra parte compra o crédito bancário e ao fim de algum tempo, se esse crédito bancário, ou esse crédito que ela comprou não for honrado, ela pode transformar aquele capital e tornar-se proprietário da empresa. Mas isso não está previsto em nenhuma solução do quadro legal. Portanto, a inconsistência está... Eu tenho de contratos financeiros que são inconsistentes com a realidade económica real. Por isso é que eu concordo com o Pinho Cardão quando ele diz o setor financeiro é um reflexo da economia real. Amplifica em muitas medidas, e poderíamos falar aqui sobre o problema da inovação financeira, sobre um conjunto de razões que faz com que o sistema financeiro tenha culpas no processo também. E por isso é que está a pagar sob a forma de rastros de capital mais elevados, sobre a expropriação de acionistas no setor bancário, sobre exigências adicionais de tributação. Está a pagá-las por culpa dos custos ou do risco que assumiu
e obviamente que resultam da própria inconsistência, mas é o negócio, é de uma forma que se eu abrir uma loja para vender pastéis de nata e se não vender ninguém, não vender pastéis de nata, perco o meu dinheiro. O setor financeiro é um negócio semelhante, só que trabalha com dinheiro, é a única diferença. Portanto, e essa inconsistência não está resolvida. Portanto, eu tenho neste momento na economia portuguesa, de facto, este dilema. E quando me dizem assim, bom, o problema das empresas portuguesas é um problema de capitalização, eu tenho que dizer, não é um problema de capitalização. As empresas portuguesas que hoje em dia estão excessivamente endividadas, curiosamente, algumas delas continuam a ter crédito bancário elevado, porque, de facto, existe um outro conjunto de, entre aspas, se quisermos, garantias que dá consistência ao crédito bancário. No passado, o que dava consistência ao crédito bancário era a hipoteca, porque as pessoas acreditavam que a hipoteca valia. Até que houve um dia em que descobriram que, afinal, a hipoteca, a tal válvula de escape, estava variada e, quando quiseram vender a casa, não se conseguiu vender. E então há que reajustar o contrato de crédito. E o sistema financeiro vive permanentemente deste ajustamento sucessivo. Falta-nos, neste momento, contratos financeiros no sistema financeiro português. Talvez. O que eu acho é que os que estão a surgir são aqueles que estão a surgir para explorar aquilo também que o Manel falava há pouco, é um pouco o conceito de rendas. Por que motivo é que há um conjunto de empresas que, em vez de envolverem em novas tecnologias, projetos inovadores, de potencial de crescimento, de maior risco adicional? Se calhar porque existem outros negócios, entre aspas, mais rentistas, se quisermos dizê-lo, com menor risco e que levaram os investidores, obviamente, a privilegiar, e isso que é a racionalidade do investimento, a privilegiar soluções de investimento distintas. Vou interrompê-lo. Vou passar. Eu queria passar à audiência, mas se o doutor. Então, se calhar abrimos o debate. Para quem quisesse, pedia, por favor, duas coisas: é que se identificassem, por um lado, e por outro, que tentassem ser curtos, colocando questões diretas, não sei, a algum ou a todos, para tentarmos maximizar o número de perguntas que conseguimos fazer. Por favor, aqui à frente. Creio que vem o microfone já para si. Falou-se muito em capital e não... Já agora, pode-se apresentar só, por favor? Matias Ramos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Obrigado. Estava convencido que já era conhecido. No jornalismo, pelos vistos, não. Muito obrigado. Olha, tenho aqui uns dados da Eurostat relativo ao capital, venture capital, portanto, capital de risco associado às empresas startup, que é uma das coisas que se fala muito no empreendedorismo, etc. E comparo o que aconteceu em 2007 com o que aconteceu em 2011. E é espantoso. Em 2007 tínhamos qualquer coisa como 0,08% do PIB como capital de risco que estava a ser utilizado pelas empresas startups. Em 2011, isto aqui é irrisório, praticamente é zero, ou próximo zero. E a pergunta é porquê? Depois, quando falo no Expanding Business, portanto, depois que vai a seguir, o que é que segue, eu verifico que em Portugal também é irrisório. Isto tem valores inferiores a 0,02% do PIB. E a questão que se me coloca é o seguinte: há um desígnio nacional, que é a inovação, que é o empreendedorismo, no entanto, a realidade da Eurostat dá-me isto. E a pergunta é porquê? Muito obrigado. Se calhar, juntamos duas perguntas. Não quero, se mais alguém tem alguma questão, não quero criar aqui um tratamento diferenciado entre bastonários, senhor bastonário. Se calhar, não é o caso. Se calhar pedir que se apresentasse também, caso, por favor. Boa tarde. Eu ainda não tinha falado, amanhã é o meu dia, mas de qualquer maneira eu ia só aqui referir uma coisa. Eu acho que este debate que tem sido interessantíssimo e que deu aqui variadíssimas versões daquilo que é, digamos, as origens da crise. Eu gostaria de saltar um bocadinho para o futuro, porque a missão crescimento é um bocadinho preparar o futuro e medidas para o futuro e aquilo que podemos fazer acreditando que o país é viável e tendo uma visão moderadamente otimista do que é o português, do que é a economia, do que é a sociedade.